Mas vem aqui, Edson, você vai orar por mim, por nós, pela mensagem. Vem aqui, depois você volta lá para o canto, ou para aqui na frente, onde você quiser. Vem aqui. O Edson vai orar para a gente ter um momento de compartilhar da palavra de Deus. Cumprimentar a igreja, né? Você fica meio sumido. O Edson é da igreja aqui, viu? É membro aqui, mas é evangelista e ele está sempre rodeando a terra, né? Quando a gente pergunta de onde você veio, de rodear a terra. Nada a ver com o outro lá que rodeia. Nada a ver. Aqui é para o bem. O outro rodeia para o mal, mas ele rodeia para o bem. Ele está com a gente hoje. Sempre está chegando em viagem, indo para viagem. Ficou um tempo lá na Itália, né? Pegou a cidadania italiana. Você já é italiano? Já. Oh, tem cara, né? Uma cara de espaguete, rapaz. Não fala, não. Fala, não. Edson, cumprimenta os irmãos. E nós vamos fazer, não tenho avisado sempre, né? Mas nós vamos fazer uma viagem para Israel como guias juntos o ano que vem. Você quer falar um pouquinho disso também? Só dá um toquinho, né? Tá bom. Queridos, bom dia, paz de Jesus. Que bom estar aqui em casa com vocês. O pastor Joel citou uma viagem que nós vamos fazer o ano que vem, no mês de setembro. Nós vamos fazer uma caravana para a Grécia, onde nós vamos pensar sobre os caminhos que Paulo passou, focando a visão grega que o mundo tem hoje. Quando você lê Daniel 2, fala que o terceiro reino, que é o reino de bronze, ele dominaria o mundo inteiro. E vocês sabem que, de uma forma militar, Grécia nunca dominou o mundo inteiro. A Grécia nunca conseguiu conquistar os territórios que eles gostariam de conquistar. Mas, filosoficamente, dominou o mundo inteiro. Hoje, o que nós vivemos nessa sociedade é a filosofia grega em tudo. Na adoração do corpo, e, enfim, a maioria das coisas que nós temos hoje é voltado, firmado, visto dentro de uma filosofia grega. Depois, nós vamos estar indo para Israel pensar nos caminhos de Jesus dentro de uma filosofia hebraica, que é a visão divina de se ver a vida. Então, na filosofia grega, no helenismo, é a forma humana de se enxergar a vida, quais são os valores do humanismo, do secularismo, do hedonismo, e a influência disso tudo na nossa sociedade. E então, em Israel, nós vamos estudar a visão hebraica da vida, o evangelho de Jesus, a visão divina de se viver, dentro dos padrões que vêm dos céus para nós, não daqueles que é produzido no coração humano. Então vai ser uma viagem turística, mas vai ser uma viagem onde nós vamos estar inseridos de forma muito profunda dentro dos princípios da palavra de Deus, principalmente nos evangelhos de Jesus e nas epístolas paulinas. Então você é o nosso convidado, você pode se programar, porque é só em setembro do ano que vem. Você pode pagar, se fizer a sua adesão agora, você pode pagar em até 27 vezes, então facilita um pouco. E nós vamos ter o pastor Joel como preletor desse evento, e eu também. Nós dois vamos estar combinando as palestras, estudando os assuntos, e vamos estar abençoando a vida de pelo menos 45 pessoas que vão estar conosco. Não vamos levar uma caravana grande, vamos levar apenas 45 pessoas para dar mais qualidade a esse tempo que nós vamos ficar lá. Está incluído, nós já fizemos essa viagem junto, né, pastor? Está incluído um cruzeiro na Grécia, um mini cruzeiro, em 3 ilhas. O último dia nós vamos para Poros, Hidros e Égia. Vamos conhecer, tomar café em uma, almoçar na outra e tomar café da tarde na outra ilha. Então é um período gostoso também para a gente dar uma descansada e mergulhar lá naquelas águas tão maravilhosas. Eu aproveito para agradecer a oportunidade, vou orar e quero só pedir para vocês oração para o dia 1 ao dia 12 de agosto. Nós estamos com um grupo para entrar na Síria. Nós vamos para a Jordânia, vamos ficar 2 dias na Jordânia preparando essa equipe, e então no dia 1º de agosto, nós vamos entrar por terra na cidade de Alepo, na Síria, e nós precisamos muito de oração. Os irmãos sabem a situação como que é lá,
O Estado Islâmico é que domina aquela região, é um estado de 12 anos de guerra, tem muita pobreza, muita necessidade. Eu precisava de 5 médicos, conseguimos esses 5 médicos para nós entrarmos lá, e eu peço que os irmãos estejam orando por nós, tá bom? E para os irmãos ficarem em pé, eu vou fazer a apresentação do que eu quero falar nessa manhã. Essa manhã eu quero falar sobre pessoas que são protegidas por Deus. Pessoas que são protegidas por Deus. Eu gostaria de chegar aqui e dizer para vocês que todo mundo é protegido por Deus. Mas, a bem da verdade, e pelo meu compromisso moral com Deus e ético com vocês, eu não posso dizer isso. Tem muita gente nessa vida que está vivendo solta e largada. A Bíblia fala de demônios nas regiões celestiais. Tem demônios aqui ao redor. E tem muita gente que está sujeita a esses demônios. Os demônios fazem o que bem entende com elas. Manipula, engana, trapaceia, põe doença, rouba, faz o que bem entende com elas. Elas não estão protegidas por Deus. Nem todo mundo está protegido por Deus. E a gente não pode se enganar, pensar, não, eu comprei uma Bíblia, agora eu estou protegido por Deus. Não é assim. Ah, eu fui no culto, estou protegido por Deus. Não é assim. Não é assim. Quer ver? Eu estou fazendo a apresentação, aí você me ajuda, tá? Você ora. Salmo 91, coloca aí na tela, por favor, versículo 1 e 2. Tem gente que acha que o Salmo 91 protege a pessoa, mas não é. Quem que é protegido? Aquele que habita. Habita, Edson, não é passar, né? O que é habitar, Edson? Firmar a residência. Estar lá. Você tem um local onde você reside. Tua casa. Exatamente. Não fica assim. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do... O versículo 2. Tu és o meu refúgio, a minha fortaleza. É o que pode dizer, aquele que habita, não é qualquer um. É só quem habita. Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. Essas pessoas são protegidas. Aí vem uma outra pergunta, Edson. E quem é que habita? Quem é que habita? Quem é que habita no esconderijo do Altíssimo? Atos, capítulo 10. Se eu falar o versículo 34 é perigoso, o Edson já sabe antes de colocar na tela. Uma enciclopédia da Bíblia aqui. Porque tem gente que pensa assim, será que eu posso habitar lá? Qualquer um pode habitar. Versículo 34, Atos 10, 34. Lê para nós, Edson, faça favor. Então Pedro começou a falar e ele disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Então Deus não olha assim e fala, eu gosto daquele, não gosto daquele. Não, esse daí, não, aquele tem barba, eu gosto. Aquele que não tem barba, eu não gosto. Aquele que é bonito, eu gosto. Aquele que é feio, eu não gosto. Não é assim que Deus faz. Deus não trata com parcialidade, mas o versículo 35 dá nível diferente de pessoas. Pelo contrário, qualquer lugar, qualquer nação, aquele que teme a Deus, tem respeito por Deus. A sociedade hoje respeita a Deus? Pode falar, o que você acha? Muito claro, a sociedade hoje tem um desrespeito enorme por Deus. Antigamente tinha até vergonha de falar alguma coisa com relação a Deus. Hoje fala de forma muito aberta. Jocosa. Exatamente. Escarnecedores, conforme diz a Bíblia, são pessoas escarnecedoras e que faz uma apologia disso hoje, de forma muito clara. Tem gente, tem marido que fala para ela, vai para aquela igreja lá. Isso é um desrespeito com Deus. A igreja é de Deus, não é? Sim, é a noiva, né? Então, muita gente não tem respeito por Deus. Não teme a Deus. Mas não basta só temer, o que mais tem que fazer? Faz o que é justo, faz o que é justo, esse que faz o que é justo lhe é aceitável. Praticante da justiça. Estão vendo o que precisa para ficar debaixo do guarda-chuva de Deus? O
que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Não é cantar corinho. Habitar no esconderijo do Altíssimo é ter respeito por Deus e fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Agora, quem faz o que é certo vai ter inimigo. Vai ou não vai, gente? Porque nós vivemos num mundo que tem mais gente fazendo o que é errado do que o que é certo. Tem mais gente que tem prazer de fazer o que é errado. O que é errado, as pessoas estão batendo palma. Faz o que é certo. Tá sim, porque os valores estão invertidos. Quer pregar? Não, só orar. Então, ora por nós aí, por esse momento. Pai, nós te agradecemos pelo privilégio que temos de, numa manhã tão maravilhosa como essa, estarmos com a nossa mente e com o nosso coração abertos para recebermos a semente da Tua palavra. Nós sabemos que ela é incorruptível, nós sabemos que ela é frutífera. O que nós te pedimos é que o terreno do nosso coração seja uma boa terra, para que a boa semente caindo nesse terreno possa produzir muitos frutos para a Tua glória. Senhor, abençoa mais uma vez o pastor Joel Estevanato, como instrumento, como canal, como embaixador, como ministro da Tua palavra. Nós pedimos que a Tua unção esteja na boca dele para falar, e que a Tua unção esteja em nossos ouvidos para ouvir. Amém. Glória E que a Tua palavra prevaleça. Assim seja, nós oramos no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Senhor. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, que é maravilhoso. Obrigado, Edson. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Podem tomar o seu lugar. Obrigado por esse cuidado, por essa atenção e de ter ficado em pé esse tempo. A Bíblia é maravilhosa, ela é linda, irmãos, porque ela é cheia de exemplos. Não é um livro que apenas mostra para a gente o que deve fazer, como deve viver nesse mundo e depois na eternidade. Mas ela exemplifica isso nas histórias que tem na Bíblia. Quando a gente fala de protegido de Deus, nós temos alguns personagens, mas tem um que bate em todos no meu modo de ver. É lógico, tem muitos, e você pode ter a tua preferência por alguém. Mas eu olho para a vida de José, aquele moço que foi desprezado na família e vendido como escravo, e viveu das maiores agrúrias e dificuldades que alguém pode viver. Eu vejo nele um queridinho de Deus. Eu olho para ele e vejo alguém protegido por Deus. A Bíblia fala isso. Capítulo 39 de Gênesis, o versículo 2. Gênesis 39, versículo 2, diz o seguinte: o Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu dono egípcio. O texto em si, a construção desse versículo, ele traz ideias que são em si contrapostas em relação ao entendimento natural da sociedade. Veja comigo. Deus estava com José. O pensamento comum é que quando Deus está com alguém, tudo, não é isso? Não tem gente que pensa, se Deus está comigo, então tudo legal, não vou ter problema. Está tudo resolvido, porque Deus está comigo. Mas o próprio texto diz que Deus estava com José e ele morava na casa do seu dono. Ele era escravo. Ele tinha alguém que mandava na vida dele. Acho que uma das piores coisas que existe é você não ter identidade e autonomia. Você não poder se expressar, não ter a sua vida livre, é ser escravo. Eu acho que a pior coisa que existe é ser escravo. Uma pessoa escravizada. Veja um escravizado das drogas, um escravizado do álcool, um escravizado de um comportamento errado, que está destruindo a vida dele, mas ele não consegue deixar, de uma atitude errada, o escravizado de um hábito, o escravo de um hábito. Eu conheci um irmão que ele tinha diabetes e não podia tomar coisa doce, né? O José Leite, Leonor, lá em Presidente Prudente. Ele morreu porque não ficava sem tomar caldo de cana. Vê se pode, gente. O cara tinha diabetes e não conseguia ficar sem tomar caldo de cana. E era um irmão maravilhoso, amigo da gente.
Mas ele tomava litro de caldo de cana e morreu novo de diabetes, porque ele era escravo do caldo de cana. Pergunta para o seu irmão, você é escravo de alguma coisa, irmão? Tem gente que é escravo do futebol, tem gente que é escravo de comida, tem gente que é escravo de hábitos, de pornografia, tem gente que é escravo de obscenidade. É escravidão, isso é terrível ser escravo. Mas existiam os escravos funcionais naquela época, os escravos de pessoas. E José, Deus estava com ele e ele era escravo. Vejam, coisas contrapostas. O mesmo versículo ele fala que veio a ser homem próspero. O que tem aqui, irmão? Está escrito que Deus estava com ele quando ele não era um homem próspero. É isso que está escrito. Ele veio a ser um homem próspero. Dos 17 aos 30 anos de idade, esse moço, José, ele passou pelas maiores dificuldades que alguém pode passar. Mas ele saiu desse ponto e chegou ao ponto de ser um homem próspero. Agora, Deus estava com ele antes dos 17 anos, dos 17 aos 30, no tempo da dificuldade da escravidão, e Deus estava com ele depois dos 30, quando ele se tornou um homem próspero. Então, pessoas especiais, protegidas por Deus, queridinhas de Deus, são pessoas que não estão debaixo de Deus, no esconderijo do Altíssimo, apenas em determinadas fases da sua vida. Vindo para cá para o tempo, passei por uma pessoa que eu lembro que quando ele teve, como é que é aquela doença, fugiu o nome agora, que paralisa um lado do corpo? Derrame? AVC, derrame. Quando teve derrame, ele não saía aqui da igreja. Ele estava vindo aqui todo culto, direto. E agora de manhã eu passei por ele e vi ele com um cachorrinho passeando na rua, tá bom. Não ficou nenhuma sequela. Eu conheço ele, está trabalhando, está tudo bem. Agora, domingo de manhã ele passeia com o cachorrinho. Não vai para o templo. Tem pessoas que querem estar debaixo da proteção de Deus só quando tem problemas, quando tem dificuldades. Ele não é como José. José era um queridinho de Deus em qualquer circunstância. Ele era escravo, ele era um protegido de Deus, Deus estava com ele, ele se tornou um homem próspero, porque tem gente que também, quando fica próspero, esquece de Deus. Outros buscam Deus para ficarem prósperos. Ele, quando se tornou um homem próspero, ele continuou tendo Deus com ele, habitando no esconderijo do Altíssimo. A vida de José ensina para a gente como nos tornamos uma pessoa protegida por Deus. E isso não inclui a ausência de problemas, de dificuldades. Não, nós temos dificuldades. A questão é que quando nós somos protegidos por Deus, o final da história já está escrito. E nós somos mais do que vencedores através daquele que nos amou. O final da história já está escrito. Aquele que é protegido por Deus pode passar até essa vida toda com dificuldades, mas o final da história já está escrito. Você tem um novo nome, você tem um novo lar, você tem uma nova pátria, você tem uma restauração completa física, você tem uma eternidade para viver, você está sendo esperado num lugar maravilhoso, já está tudo preparado, a porta já está aberta e Deus vai te abraçar quando você chegar lá. E você vai viver toda a eternidade. Então, às vezes, as pessoas podem passar, como José passou 13 anos de agrúrias. Tem gente que passa a vida inteira, física, temporal, 60 anos de dificuldades. Mas a eternidade é um lugar garantido, porque o final da história já está escrito. E não vai ter dificuldades. Por quê? Porque está com Deus e Deus está com a pessoa. Ela habita no esconderijo do Altíssimo, é uma pessoa protegida por Deus. Só que essa situação é uma construção feita. Eu gosto muito dessa expressão, construção. Construção tira o imediatismo. E eu sou um cara que não vive, nunca vivi em toda a minha vida do imediatismo. Eu não faço alguma coisa agora esperando 5 minutos depois ter uma resposta. Eu projeto alguma coisa que estou fazendo agora esperando que daqui 10 anos, 15 anos, 20 anos vai surgir uma resposta. Às vezes chega até antes, mas eu construo uma situação. Eu acredito que todos nós devemos construir uma situação.
e não receber de bandeja algo pronto. E ser um protegido de Deus é construir uma situação para se tornar essa pessoa protegida por Deus. E durante um tempo agir assim. Veja comigo uma história bíblica que também serve de exemplo para essa afirmação que acabei de fazer para vocês. A história de Abraão. Gênesis 12, nós ficamos concentrados em Abraão um tempo, né? Hoje estamos indo para José. Gênesis 12, versículo 2, diz assim, Deus fala para Abraão: farei de você uma grande nação, o abençoarei, engrandecerei o seu nome. Quem era Abraão? As informações que nós temos de Abraão, que eu saiba, estão aqui no versículo 30 e 31 do capítulo 11, que antecedem o capítulo 12 que nós estamos vendo aqui. Só diz o seguinte, que Abraão era filho de Terá, morava na cidade de Ur, era casado com uma mulher chamada Saraí, e depois que ele casou, o pai dele morreu. Ele não tinha feito nada, não era importante, não diz nem que ele era servo de Deus, que ele conhecia Deus, não diz nada. E no capítulo 12 começa dizendo, o Senhor falou com Abraão. E quando o Senhor encontrou Abraão, primeira vez que Deus fala com Abraão, Deus já diz para ele, você será um abençoado e eu vou engrandecer o teu nome. Passa 50 anos. E aí você vai em Gênesis 22. Gênesis 22 passou 50 anos. Guarda isso na sua mente. Abraão está ali e Deus dizendo, eu farei de você uma pessoa abençoada, você será um protegido meu, em outras palavras, dentro da mensagem. 50 anos depois, guarda isso também, Abraão não tinha feito nada, diga comigo, Abraão não tinha feito nada. Ele não era ninguém no sentido de realizador. Ele não tinha nenhuma atitude, nenhum comportamento que o inclinava para Deus até ali, pelo menos indicado nas Escrituras. Talvez a informação religiosa do seu pai sobre Deus. Talvez isso. E Deus já chega dizendo, eu o abençoarei. Passa 50 anos e no versículo número 15, diz, então do céu pela segunda vez o anjo do Senhor chamou Abraão e disse, porque você fez isto, versículo 16, porque você fez isso, e o versículo 17, certamente o abençoarei. Preste atenção nisso. Esses 50 anos foram 50 anos que Abraão construiu a condição de Deus chegar nele e dizer, eu te abençoarei pelo que você fez. Gênesis 12, Deus diz para Abraão, eu te abençoarei. Ele faz uma promessa para Abraão. Gênesis 22, o desconhecido Abraão. Deus fala para Abraão, pelo que você fez, eu te abençoarei. Note, eu estou argumentando isso para mostrar para vocês que houve uma construção onde nós temos responsabilidade nessa construção para nos colocarmos debaixo desse guarda-chuva de Deus e dizermos, somos protegidos do Senhor. Se eu falar para você, diga, Deus me protege, você vai dizer, Deus me protege. Não quer dizer que Deus te proteja. Isso não significa que você é um protegido. Porque ser um protegido de Deus, ele vem debaixo dessa construção que é feita, uma construção que tem o fator divino e que tem o fator humano, agindo para que aconteça. Há Deus agindo e há um agir humano, que é um agir até sobrenatural. Vamos olhar aqui para José e vamos ver o que José fez para ele se tornar um protegido de Deus, que são as mesmas coisas que nós devemos fazer. Eu percebo 3 coisas na vida de José. Primeira, ele se posicionou do lado da justiça. Amém? Se posicionou do lado da justiça. Segundo, ele não guardou rancor e nem alimentou desejo de vingança. Todo mundo comigo? Ele não guardou rancor e nem alimentou um desejo de vingança no seu interior. Terceiro, ele preservou valores.
Ele fez 3 coisas. Eu fiz um supra-sumo de tudo que eu olhei na história dele. E eu entendi que esses 3 fatores são preponderantes e servem para mim e servem para você. Se nós queremos nos tornar pessoas protegidas de Deus, esses 3 fatores são essenciais. Se posicionar do lado do que é certo, do lado do que é justo. Segundo, não guardar rancor, não alimentar desejo de vingança. E terceiro, preservar valores na sua vida. Vamos observar essas 3 coisas. Gênesis 37, versículo 2, mostra ele se posicionando do lado do que é certo. Esta é a história de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, eram seus irmãos, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles a seu pai. Ele não encobria, ele não se associava aos erros dos seus irmãos. Mesmo sendo caçula, mesmo sendo menor, mesmo podendo ter retaliação sobre a vida dele, ele se posicionava do lado certo. Seus irmãos faziam o que era errado, ele chegava em casa e contava tudo para o seu pai. Eu posso imaginar os seus irmãos olhando para ele de lado. Eu posso imaginar os seus irmãos pensando, vamos dar uma surra nesse cara. Eu posso imaginar os seus irmãos pensando o que fariam para prejudicar aquele fofoqueiro, aquele delator, aquele denunciador do que era errado. Eles fazem, é lógico que os seus irmãos com o tempo começaram a pensar, vamos fazer longe dele, vamos esconder ele, vamos nos livrar dele, vamos deixar ele sem saber o que nós estamos fazendo errado. Parece rodinha de jovem conversando coisa errada quando chega o pastor. Já aconteceu algumas vezes comigo. Eles estão ali todo fofórico falando. Eu percebo, às vezes até escuto alguma coisa que não deveriam estar falando e estão falando ali. A hora que eu estou me aproximando, eles vão... A conversa muda, porque o salmo, porque a mensagem, porque o louvor... Os irmãos de José deviam estar pensando mais ou menos isso. A gente tem que ir na frente dele disfarçar. Porque sabe que se fizer errado na frente dele, ele vai contar para o pai. Ele vai contar, ele vai fofocar, porque ele denuncia o que é errado. Seguindo um padrão bíblico de comportamento para o cristão. Efésios capítulo 5, versículo 11 diz assim... Não sejam cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Mas não é só não fazer o que é errado. Diz na sequência, pelo contrário, tratem de reprová-las. Não é só dizer eu não faço o que é errado, fico no meu canto. É não fazer o que é errado e apontar o dedo no que é errado. E reprovar e condenar o que está errado. E se comprometer com o que é certo. E falar, José fazia isso, ele não encobria os comportamentos errados dos seus irmãos. A segunda coisa, ele não guardava rancor. E não desejava, não alimentava desejo de vingança. Ele foi desprezado, ele foi odiado pelos seus irmãos. Ele foi transformado em escravo de Potifar lá no Egito. Ele foi caluniado pela mulher de Potifar. Ele foi preso, ele foi esquecido pelos seus amigos. Todavia, quando olhamos a biografia dele, nós vemos que ele se tornou a segunda pessoa mais importante do Egito, e ele não teve nenhum ato de vingança, nenhuma palavra de desrespeito, de ofensa, de ataque, de agressão aos seus irmãos, a Potifar, a mulher sem vergonha que quis deitar com ele, que era a esposa de Potifar, e ele disse não para ela. Ele não teve nenhum ato de retaliação, ele não teve nenhuma expressão de um coração amargo, ele não teve nenhum desejo, e ele podia se vingar, mas ele não teve desejo sequer de se vingar.
Pelo contrário, quando os seus irmãos que fizeram tudo o que fizeram contra ele, estavam na mão dele, porque agora ele era bambambam, ele era importante, ele disse para os seus irmãos: não fiquem preocupados, eu não vou fazer mal por vocês, eu sei que tudo o que aconteceu, Deus tinha um plano na minha vida, e vocês fizeram o mal para mim pensando que era o mal, mas Deus transformou aquele mal em bênção, porque Ele estava usando vocês para cuidar da minha vida. Aleluia. Sabe o que ele está dizendo com isso? Eu sou um protegido de Deus, eu sou um queridinho de Deus. Pode levantar as trevas, o inferno, inimigos, irmãos, mulher sem vergonha, pode levantar o que for contra a minha vida, eu sou um queridinho de Deus, e Deus vai proteger a minha vida. É isso que acontece, é assim que acontece. Ele não guardou o rancor, não alimentou o desejo de vingança. E ele teve mais motivos do que todos nós temos até hoje para ter rancor ou desejo de vingança. Nós não passamos por uma parte sequer pequena de tudo que ele passou. Consegue imaginar? Se coloque no lugar. Um moço de 17 anos, os seus irmãos jogam ele numa cova, num buraco, e dizem: vamos deixar eu morrer aí de fome, de sede. Aí um deles, bonzinho, diz: não, para que a gente vai matar ele? Vamos vender ele como escravo e a gente ganha umas pratas ainda. Aí tiram ele da cova, ele deve pensar: meus irmãos se arrependeram, e deve querer abraçar Rubem, que é o mais velho, e dizer: obrigado, vocês entenderam que eu não sou ruim, eu só quero fazer as coisas certas. Mas não, foi lá o comprador de Potifar, olhou para ele, viu os dentes, falou: é um bom escravo. Levou ele acorrentado como escravo. Vai imaginando ele indo acorrentado, sendo levado embora, e os seus irmãos atrás, contando dinheiro que ganharam, dando risada, dizendo: nos livramos desse fofoqueiro. E ele partindo. Vai imaginando as marcas que podiam ficar no coração dele, o rancor no coração dele, a angústia no coração dele. Mas para ser protegido de Deus tem que pisar nessas coisas, tem que passar por cima dessas coisas. Para ser um protegido por Deus, precisa ter um coração puro, precisa ter um coração limpo. Não pode ser uma pessoa rancorosa, amarga, raivosa, vingativa. Quem é assim perde a condição de ser um protegido de Deus. Ele cuidou dessa proteção que ele tinha que ter. Hebreus 12, versículo 15, está escrito assim: cuidem para que ninguém fique afastado da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brotando cause perturbação, e por meio dela muitos sejam contaminados. Percebam que a raiz de amargura afasta da graça de Deus, do favor de Deus, da proteção de Deus, da bênção de Deus. A pessoa amargurada, raivosa, vingativa, ela sai da proteção de Deus. Agora veja Romanos 12, versículo 17. Não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Esse texto, ele é depois seguido por uma série de comportamentos sobre a vida cristã, sobre a atitude de ser um cristão de verdade. E aí chega nesse ponto que é o ponto de partida para esses comportamentos, e diz assim: não faço mal para ninguém, faço bem. Fizeram mal, faço bem. Faço bem. Fizeram mal, faço bem. Seja inteligente. Me ajuda aí, fala para o seu irmão: seja inteligente, irmão. Quando nós atendemos o que Deus fala, nós entramos debaixo do guarda-chuva de Deus. Não faz o mal, faz o bem, e você se coloca debaixo da condição de um protegido de Deus. É muito melhor. Terceira coisa que devemos fazer é preservar valores. Ele preservava valores. Eu já falei para você que José era bonito, era jovem, era um tipão. E a mulher de Faraó via aquele escravo trabalhando dentro de casa, cuidando de tudo, e ficava de olho nele. E aquela mulher sem vergonha, está cheia de mulher sem vergonha, como está cheia de homem sem vergonha por aí.
E aquela mulher que não tinha pudor, que não tinha temor, aquela mulher que não se importava nem com seu marido, não se importava com o palácio, não se importava com o faraó, não se importava com ela, não se importava com o moço José, de 17 anos, bonitão ali. Ela só pensava nela, só pensava no interesse dela. Ela chama ele para ter relações com ela e ele foge. Pense que foi fácil fugir, não. Imagina um rapaz de 17 anos, a mulher dando em cima, chamando, ambiente propício, ninguém em casa. Mas ele resistiu, porque ele tinha valores a preservar. Ele tinha valores a guardar. E não precisa ser velho para guardar valores, com 17 anos já deve guardar valores. E ele tinha valores a guardar, ele guardou os valores. Ela insistiu, a Bíblia diz que ela insistentemente fazia a mesma coisa. Não foi uma cortejada uma vez, foi dias, semanas, talvez meses, ela cortejando, ela chamando, e ele resistindo. Ele sempre se recusou, porque ele tinha que manter a fidelidade dele, era um outro valor. Ele disse: não posso fazer isso, o teu marido confiou tudo em minhas mãos, e você, só que eu não posso ter sob meus cuidados, então eu não vou fazer isso. Veja, ele preservando valores, a castidade, a pureza, a fidelidade, a integridade, a honestidade. Ele está guardando tudo isso na vida dele. E a Bíblia diz que chegou um momento que ela ficou doidona. Uma mulher doidona é um perigo, gente. Teve um dia que ela estava atazanada. Teve um dia, eu não sei o que aconteceu com ela, mas ela acordou com 3 tipos de pombagira em cima. Aquele dia ela falou: eu vou agarrar esse rapaz, hoje vai ver só. E quando começou o dia, ele entrou, ela pulou em cima dele, agarrou, começou a se esfregar nele. Ele saiu e empurrou ela. Rapaz de 17 anos, gente. Empurrou ela. Ela pegou, arrancou um pedaço da roupa dele, da túnica, da capa. Enquanto ele fugia, tentou agarrar, ficou lá. Depois ela criou a maior calúnia sobre ele. Ela disse: olha aí, esse empregado entrou aqui, tentou me agarrar. Por isso ele foi feito escravo. O marido dela, bobão. O marido dela acreditou nela. Porque o marido tem que conhecer a mulher, e a mulher tem que conhecer o marido. Se a mulher fez isso, o marido já devia ter percebido que aquela mulher era perigosa. E que José era um cara íntegro. Mas ele tomou o partido. Fez o que manda o coração. Tomou o lado dela, pegou o escravo, jogou na cadeia, deixou ele lá. Ele foi esquecido lá, até pelos seus amigos. Ele foi abandonado lá. Ele perdeu o emprego, ele perdeu a liberdade. Tudo para preservar valores. Quem preserva valores não está preocupado com o que vai perder, mas está ocupado em guardar o que tem. Ele, para preservar os seus valores, ele perdeu tudo. Ele perdeu todas as coisas que ele tinha conquistado naquele período ali como escravo. E ele já tinha tido algumas conquistas. Ele já era o mais importante chefe de todos os empregados e escravos de Potifar, que era o general lá do Egito, o homem importante lá. Ele estava querendo preservar valores. Quando a gente preserva valores, quando a gente age assim, no caso de Abraão ficou 50 anos agindo como Deus queria, do capítulo 12 ao capítulo 22 de Gênesis. E Deus ficou o tempo todo olhando para Abraão. Deus está olhando para você. Deus está olhando para a tua vida aqui, na tua casa, na família, em casa, à noite, de manhã, à tarde, no quarto, no banheiro, na sala. Ele está olhando no escritório, na rua, dirigindo, quando você está sozinho, quando você está em grupo. Deus está olhando para você, porque Ele está procurando aquele que Ele vai tornar um protegido, que Ele vai colocar um selo de qualidade. Esse é meu, esse está marcado pelo meu Espírito, esse ninguém toca, esse demônio não toca, esse as trevas não toca, esse eu tomei para mim, esse vai ser meu por toda a eternidade. Ele está procurando.
Deus está sempre olhando e procurando. Deus é um investigador, Ele está sempre procurando. O Salmo 101 diz que o Senhor está procurando os fiéis na terra. Ele está olhando na terra e procurando os fiéis. O Salmo 34 diz que Ele está buscando o justo. Ele está procurando quem é honesto, quem é íntegro, quem é justo. Ezequiel 22 diz que Ele está procurando intercessores. Pessoas que têm compaixão para interceder por situações e por outras pessoas que estão com necessidade. Em João capítulo 4 diz que Ele está procurando os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em Mateus 9 Ele está procurando os trabalhadores para a sua seara. Em Marcos 11 Ele está procurando as pessoas que vão dar frutos. Em Lucas 18 Ele está procurando quem tem fé para acreditar nele mesmo em tempos difíceis. Deus está sempre procurando. Tudo que vai acontecendo na nossa vida, Deus está olhando e dizendo: será que é um justo? Será que é um fiel? Será que é um trabalhador? Será que é um crente que tem fé? Será que eu posso contar com Ele? Será que Deus pode contar com você? Deus está sempre procurando. Deus está olhando para a vida de José, está encontrando nele esses valores. E quando Deus encontra essa pessoa, sabe o que Ele faz? A resposta básica primeiro é que Ele torna essa pessoa um queridinho dele, um protegido. Então Ele faz 3 coisas em direção dessas pessoas. É o que eu vi na vida de José. Primeiro, Ele conduz o coração de outras pessoas em favor dos seus protegidos. Segundo, Ele capacita esses protegidos com dons e habilidades. Terceiro, Ele dá o Espírito Santo para esses protegidos, para morar nele. Quando Deus encontra alguém, Ele diz: eu vou fazer isso. E Ele faz essas 3 coisas. Primeiro, Ele conduz o coração de outras pessoas em favor deles. Faraó estava lá dormindo, teve um sonho, viu umas vacas magras, umas vacas gordas, umas vacas magras, e ele não entendia o que era aquilo, e ele ficou preocupado. E o que é esse sonho? E o Faraó, ele pensando nisso, alguém disse para ele: tem um rapaz lá que tem sonhos e interpreta sonhos também. E Faraó disse: traga ele aqui. E José foi lá e interpretou os sonhos. Eu não quero dar foco no que ele interpretou e no sonho. Eu só quero mostrar para vocês que Deus trabalhou no coração do principal lá do Egito, porque tinha um protegido dele que estava ali na cadeia. Aonde você estiver, se você for protegido do Senhor, o Senhor está pensando em você e trabalhando em teu favor. E Ele move pessoas, Ele move situações, porque tudo está nas mãos dEle, e Ele é capaz de mover pessoas e situações para cuidar dos seus protegidos. Provérbios 13, 22, a parte B, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: a riqueza dos pecadores ficará para as pessoas honestas. Eclesiastes 2, 26, na mesma tradução, diz: Deus faz com que os maus trabalhem, economizem e ajuntem, a fim de que a riqueza deles seja dada às pessoas de quem Ele gosta mais. Segundo, Deus capacita com dons e habilidades. Capítulo 41 de Gênesis, versículo 15. Este lhe disse: tive um sonho, e não há quem o interprete. Porém, ouvi falar a respeito de você, que quando ouve um sonho, é capaz de interpretá-lo. Aquela situação que eu falei há pouco. Então, Faraó chamou José e disse: eu reconheço que você tem um dom que Deus te deu. E quando nós temos dons e habilidades, surgem oportunidades. E aí nós temos que usar essas oportunidades, através dos dons e habilidades que temos. José usou a oportunidade, buscou o Senhor e interpretou o sonho. Tem pessoas que não usam as oportunidades por 2 motivos. O primeiro, pode ser por timidez, elas ficam amedrontadas. Tem gente que não está usando os dons e as habilidades que tem por causa de timidez. E outras são preguiçosas mesmo.
elas são acomodadas e não estão afim de se coçar. Então elas pegam o dom, põem numa caixinha, pegam a habilidade delas, guardam e deixam lá, porque eu não quero ter dor de cabeça, eu não quero me incomodar, eu não quero. E por isso não usam as oportunidades que têm. Terceiro, Deus dá o Espírito Santo para essa pessoa. Gênesis 41, 38. O próprio Faraó reconhece e diz, perguntando aos seus oficiais: será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em quem está o Espírito de Deus? Uma pessoa de fora vê que ele, José, é uma pessoa que tem o Espírito. Efésios 5,18 fala que nós temos que caminhar quando recebemos o Espírito. Nós temos que caminhar para nos encher do Espírito. Diz o texto: não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Deus dá o Espírito e a nossa parte é nos enchermos dele. Deus entrega. Eu não tenho a menor dúvida que todo crente tem o Espírito Santo na sua vida, senão não teria se convertido. Mas ser cheio do Espírito já é uma busca da pessoa, para ela se tornar uma pessoa que tenha o Espírito na plenitude dele funcionando na vida dessa pessoa. E para concluir, eu vou terminar essa mensagem pegando um outro aspecto da vida de José, quando ele já está casado, ele tem filhos, e ele tem 2 filhos. O primeiro desses filhos, ele chama de Manassés, e o segundo de Efraim. E como era costume na época, o nome dos filhos era dado em alusão a alguma coisa, a um desejo do pai, a uma expectativa do pai, ou a um marco do que Deus tinha feito na vida do pai. E quando quando José tem o primeiro filho, ele dá o nome de Manassés, que quer dizer esquecer o sofrimento. Quando ele tem o segundo filho, dá o nome de Efraim, que quer dizer, traduzindo para a gente numa linguagem mais fácil de entender, viva bem com o que você tem para hoje. Eu vou explicar essas duas coisas para você. Esquecer o sofrimento e viva bem com o que você tem para hoje. O primeiro filho, Manassés, Gênesis 41, versículo 51. Ao primogênito, José chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer todo o meu trabalho e toda a casa de meu pai. Não é que ele não quer nem saber do meu pai, do que aconteceu, mas ele está dizendo, tudo o que aconteceu no passado que me trouxe dor, que me trouxe dificuldade, Deus me fez esquecer. O protegido de Deus é alguém que tem memória boa. Ele traz na sua mente aquilo que traz para ele uma esperança, aquilo que traz uma satisfação. Ele não tem uma memória amargurada, oprimida, pressionada pelo passado. O protegido de Deus, as coisas velhas ficaram para trás e tudo se fez novo na vida dele. O protegido de Deus é alguém que não olha para trás, mas olha firmemente para Jesus, autor e consumador da sua fé. Ele esquece do que ficou para trás. Ele não leva marcas do que ficou para trás. Talvez há pessoas aqui ou na internet que foram abusadas quando eram crianças, foram desprezadas pelos seus pais, foram usadas, foram maltratadas. Tem pessoas que foram traídas pelo seu cônjuge, tem pessoas aqui que foram enganadas nos seus negócios, talvez parceiros comerciais o enganaram. Tem pessoas que ficam carregando na sua vida as dores e as correntes das coisas que lá atrás aconteceram. Os protegidos de Deus são lavados na sua memória para ficarem purificados das lembranças amargas e são livres dessas coisas. Eles não estão presos ao abuso, eles não estão mais presos àquilo que aconteceu no passado, a traição, o engano, a maldade praticada contra eles. Tudo isso faz parte do passado. Agora eles são uma nova criatura, criado à imagem e semelhança de Deus, conforme Jesus Cristo, aparentados com Jesus Cristo, filhos de Deus, limpos, santos, inculpáveis, sem mancha, sem rusga, sem mácula, foram feitos pessoas novas.
Não seja daquela pessoa que traga no seu rosto os traços do amargo do passado. Não fique curtindo o passado. A única coisa que curte do passado e fica bom é o vinho. Quanto mais velho, mais curtido, melhor. Você não. O passado, levanta sua mão comigo e diga: já era. Aleluia. Passado já era, passou. Foi o que José disse, com tudo que aconteceu de ruim na vida dele no passado. Ele põe o nome no filho, Manassés. Deus me fez esquecer o passado. Esquecer não é ter amnésia, é não ser movido pelo passado. Se ele fosse movido pelo passado, ele seria rancoroso, vingativo, amargurado. Ele teria ódio no coração, ele teria o semblante caído. Se ele ficasse preso ao passado, ele ficou liberto do passado. Em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida a quebra das cadeias do passado, das correntes do passado. O diabo planejou, o mundo se organizou junto com Satanás para amarrar tua vida, para colocar correntes, para fazer com que você caminhe com as pernas presas. Hoje, em nome de Jesus, eu estou quebrando essas correntes, destruindo essas amarras e dizendo para você que o passado passou e o Senhor tem algo novo para a sua vida. Ele preparou um rio no deserto, Ele preparou um caminho no deserto, Ele preparou algo novo para você. Passado já era. Quando você esquece o passado, você passa a ter o segundo filho. Fala para o seu irmão, você está precisando engravidar de Manassés, viu, irmão? Fala para o homem também, você precisa engravidar de Manassés. Se você está amargo, se você é uma pessoa odiosa, rancorosa, magoada, ofendida, ressentida, vingativa, você está precisando ficar grávida. Chegou a solução para a tua vida, engravida. Tenha um Manassés na tua vida. E depois que você tem Manassés, um outro irmão vem junto, quase como gêmeo, vem o Efraim. O Efraim, depois de ter olhado para o Manassés, disse: Deus me fez esquecer do passado. Gênesis 41, 52 diz assim: ao segundo deu o nome de Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Pense nessas palavras: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Seria muito fácil dizer: Deus me fez próspero em Canaã, terra que mana leite e mel. Deus me fez próspero quando os meus problemas foram resolvidos. Deus me fez próspero quando não tinha mais nenhuma dificuldade na minha vida. Não, ele diz: quando eu estava na aflição, foi ali que Deus me fez próspero. Isso é Efraim, é viver bem com o que tem para hoje. Não importa o que está acontecendo ou o que aconteceu. Agora, depois de tirar os olhos do passado, tem que tirar os olhos do presente também. Manassés, ele tirou os olhos do passado. Aí vem Efraim e ele diz: eu estou tirando meus olhos do presente, porque mesmo no presente eu tendo aflições, é aqui que Deus vai me fazer prosperar. É aqui no meu problema que eu vou ter vitória. É no meu problema que eu vou ser feliz. Tem pessoas que estão querendo que tudo dê certo para depois serem felizes. Tem pessoas que estão pensando: quando acabar esse problema eu vou ser feliz. Tem uma má notícia para você: tem uma fila de problemas chegando. Quando acabar esse já tem outro. Nesse mundo você terá aflições. Não pense que você vai ter sossego. É que nem Corinthians, perde hoje, perde quarta de novo. Não resisti, Ricardo. Eu não resisti. Quando acabar esse problema tem outro, Edson Teixeira. Quando acabar essa dificuldade vem outra. Mas eu quero te dizer que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo vai dizer: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro na hora da angústia. Não,
Não é ausência de problema, é presença de Deus. Tem gente que está querendo ausência de problema. Não. Deseja a presença de Deus. Com problema ou sem problema, Deus é maior e vai te fazer maior também. É a presença de Deus. Deus faz no deserto, Deus faz no fogo, Deus faz no vale. Os protegidos dele podem ir para a cadeia? Podem. Os protegidos deles podem ser perseguidos? Podem. Traídos? Podem. Enganados? Podem. Podem. Mas o passado não vai amarrá-los, e o presente também não vai amarrá-los, porque eles são pessoas que estão olhando para frente, para o alto. Eles estão olhando para o futuro e sabem que Deus preparou para eles algo muito melhor do que eles têm hoje. Vamos aplaudir a Deus pela sua palavra. Chamei os pastores aqui no último momento do culto. Inclusive você na galeria que vai descer para receber oração. Você já traz as tuas coisas, por depois dessa oração nós estamos terminando o culto. E eu desejo que esses irmãos coloquem a mão sobre a sua cabeça para 2 motivos específicos, de acordo com, em harmonia com essa palavra e com o final dela. Coloque a mão sobre a sua cabeça em relação a Manassés e Efraim. Quem aqui especificamente vem aqui na frente? Quem tem algum problema com o passado? Quem tem algum problema com o passado? Quem de alguma forma tem alguma dificuldade com o passado? Segundo, quem vem aqui na frente receber imposição de mãos? E depois de receber imposição de mãos, você já sai e volta para o seu lugar. E vocês não fiquem parados assim nessa ordem. Vocês andem entre as pessoas aqui, tá certo? Colocando as mãos sobre elas. Não são elas que vêm a vocês, vocês vão a elas. Segundo, quem tem problemas com o presente. Não, peraí, eu não disse quem tem problemas no presente. Todo mundo tem problema. Eu estou dizendo quem tem problemas com o presente. O presente tem feito alguma amarra na tua vida, tem de alguma forma te colocado numa cadeia, tem te colocado dentro de algemas. O presente tem te amargurado, tem problemas com o presente. Ter problemas no presente eu tenho, você tem, todo mundo tem. Todo mundo tem passado, todo mundo tem presente. Mas você não precisa ter problemas com o passado e nem ter problemas com o presente. Embora aconteceram problemas no passado e aconteçam com problemas no presente. Vocês estão entendendo o meu linguajar? Tem pessoas que vem um problema na vida deles, eles desmontam. Essa pessoa tem problema com o presente. Vem uma dificuldade, desmorona, acaba. O estado de ânimo vai embora. Tem problema com o presente. Tem outras pessoas que vem um problema, se abate, sente dor, mas permanece no mesmo propósito, na mesma firmeza, na mesma confiança. Meu sentimento para vocês duas: faleceu seu pai, seu marido, vocês já estavam separados, mas foi seu marido. Meu sentimento para vocês. Veja, tem gente que falece um parente, pai, mãe, filho, irmão, e carregam um problema o resto da vida. Ficam amarrados àquele problema. Lembrei delas que perderam pai, marido essa semana. Tem gente que fica amarrado àquilo, tem problema. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. E o poder de quebrar cadeias é em tudo na vida. Não tem nada que pode nos prender, nem o passado, nem o presente. Eles vão impor as mãos sobre quem tem problemas com o passado, sobre quem tem problemas com o presente. São essas pessoas que eu estou convidando para, antes de ir embora, receberem oração. Comecem a se aproximar, eles vão andar entre vocês que vierem aqui na frente e vão colocar as mãos e abençoar e quebrar essas cadeias, em nome do Senhor Jesus. Vamos.